No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. O que eu queria compartilhar com você, algo que me chamou a atenção nesse texto, é algo que talvez você já tenha pensado, eu também já pensei, isso não está distante de nenhum de nós. É a gente tentar entender, encarar Deus como se fosse um algoritmo espiritual a ser desvendado. Do tipo seguinte, se Deus conhece tudo que está no meu coração, não tem por que eu orar. Deus sabe todas as coisas. Inclusive existe um versículo que diz que antes que a palavra chegue na minha boca, o Senhor já conhece ela toda, então eu não vou orar, porque eu orar é para quê? Se Deus já sabe, antes de eu realmente pensar e coisas do tipo. A gente tenta entender Deus, encarar Deus como se fosse um algoritmo a ser desvendado. E talvez a gente fique pensando assim também, eu preciso orar de tal forma, em tal método, em tal estrutura, porque se eu fizer essa estrutura de oração vai dar certo, vai alcançar Deus, só que se eu errar na estrutura, no formato, não vai alcançar Deus, não vai funcionar, a minha oração não vai passar do teto e coisas assim. Mas Deus não quer uma relação tecnológica, uma relação técnica através da oração. Deus é uma pessoa, Deus é pessoal. Deus é espírito, é claro, mas ele quer se relacionar conosco. E esse versículo é muito interessante porque ele fala assim, olha só, Zacarias, Deus ouviu a sua oração. Você falou com Deus e ele te ouviu. Então o que eu quero despertar a nós nesse momento é para que nós não encaremos a oração como uma disciplina técnica para lidar com Deus, mas que a oração seja simplesmente uma conversa franca de um filho com seu pai. E o pai está com os ouvidos abertos para ouvir o que o filho tem para dizer. Deus te ouve. Então, ore a Deus. Não fica pensando se ele sabe, se ele não sabe, se a oração está certa, se a oração está errada. Abra o seu coração, seja franco com Deus, porque ele quer te ouvir. É essa relação que ele propõe para nós, humanidade. E é assim que as coisas devem funcionar. Deus ouve orações. Então, se você está aí com alguma coisa que você acha que não devia orar, ou fica com esses pensamentos de algoritmo para ver se está certo ou está errado, esquece isso por um momento, abre o coração, conversa com Deus, porque ele te escuta. Deus te abençoe.